fai sognare. Ogni volta che ti vedo in campo, penso che tu sia il migliore. Da grande voglio diventare tanto forte come te. E lo so, mi dovrò allenare, con tanto impegno lo so. Ho capito che la numero 10 la meriti te, che sei un campione, sì. Quando giochi mi fai sognare, quando segni mi fai emozionare, perché sei un campione, sì. Sei la aia dei tifosi e con te voglio giocare, io e te, io e te, io e te. E vado in giro col pallone, Tifoseria e cerco di segnare. bianconera, bentornati a Finestra, derby dell'Italia, Internazionale China di Milão 1, Juventus 1. Eu confesso que estava desconfiado, deixar o Jay aqui, que essa partida poderia terminar empatada devido ao equilíbrio das equipes. Afinal de contas, um clássico é sempre equilibrado. Hoje o Maximiliano Allegri errou não ao escalar o time. Eu acho que eu entraria com Chiellini e com Giorgio, com Bonucci e com Chiellini na defesa e deixaria o De Ligt no banco hoje. É fácil falar depois, né? E ele errou quando o Bernardeschi, que infelizmente teve aquele infortúnio, não deveria ter colocado o Bentancur ali. Deveria já ali colocar o Chiesa que não podia jogar os 90 minutos para não ter um problema muscular mais sério. O Chiesa vem jogando direto desde o europeu, eliminatórias, e nos jogos da Juve vem jogando. Italiano e Champions, não descansa o Chiesa. Por isso que nos 2 últimos jogos ele sentiu o físico, até falei que ele não foi bem contra a Roma, inclusive teve até torcedor na Itália que falou, mas ele devia ter colocado o Chiesa para folgar contra o Zenit e priorizar a Inter. É fácil falar depois que batemos o Zenit, porque se a gente perde para o Zenit lá, e aí o Zenit empata na volta em Turim, a coisa podia complicar, porque se a gente perder para o Chelsea lá na Inglaterra, né? Então assim, o Chiesa eu sabia que não podia jogar os 90 minutos, porém a uns 70 ele aguenta, né? Uns 65. Quando o Berna saiu, deveria ter aí entrado o Chiesa, e aí o Allegri errou. Eu critico o Allegri sim, né? E não o Bentancur. Ou até o Arthur, que eu critiquei bastante, mas não o Bentancur. Coloca o Arthur, até rimou. E foi nessa parada, nesse momento que o Bernardeschi ficou ali alguns minutos fora de campo, que saiu o gol, falha da defesa, e o Dzeko não é bobo, o Dzeko não é o Lukaku, guardou 1-0 para a Inter. Só que a Juventus não reagiu. Eu não vi aquela grinta, aquela vontade, aquela raiva, mas eu também não me desesperei, porque eu sabia que tanto Dybala como Chiesa iriam sim ser aproveitados no segundo tempo e que a partir dali poderíamos ter uma mudança na dinâmica do jogo. E foi o que aconteceu. O Chiesa entrou, já deu ali um outro ânimo, a Juventus teve 3 grandes oportunidades. Claro, no primeiro tempo foi só um lance com o Morata e muito pouco. E depois que o Chiesa entrou, a Juventus teve 3 grandes oportunidades, uma com o próprio Dybala. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Analisando o contexto, o resultado foi justíssimo. O empate foi justo. Empatar em Milão não é ruim. Fora de casa, um clássico, não é ruim. O problema é que a gente perdeu muito ponto lá atrás. E a rodada foi perfeita pra gente. Porque vejamos, né? Perfeita não, porque o Milan acabou ganhando, né? Ali, com 2 jogadores a mais, enfim. Mas a rodada não foi de tudo mal, porque a Roma empatou com o Napoli não conseguiu vencer. A gente hoje perdeu a chance. E por que perdeu a chance de fazer os pontos?
Porque eu pergunto para você, meu amigo torcedor da Juve, vocês viram alguma super defesa do Szczęsny? Não teve assim um momento que o Szczęsny suou a camisa ou sujou a camisa. A Inter não foi tudo isso, a Inter não jogou aquele futebol todo, não é uma Inter tão forte como na época do Conte. Era uma Inter que hoje era batível, não existe a palavra imbatível, então, era uma Inter batível hoje. E a Juventus perdeu, não foi aquela Juventus da intensidade dos últimos jogos, perdeu a chance de buscar esses 3 pontos ali. Aí sim, a gente passaria ao 4º posto, mas tudo bem. Como eu disse, não cheira nem fede o resultado. Em termos de tabela não muda absolutamente nada. Se não, salvo engano, a gente passou a Lazio, que tomou um chocolate da Julieta, do Verona da Julieta. Dito isso, vamos pontuar o seguinte. Allegri não pode esperar muito para mexer no time. Quando estava 1-0, a Juventus estava até se defendendo bem, mas era arriscado levar o 2º gol e é um risco que não valia a pena correr. Então era para mexer no time antes, primeiro ponto. Segundo ponto, a Juventus com o Dybala e com Chiesa 100% fisicamente é um outro time. É um outro time. Poderia sim ter chegado à vitória, uma grande defesa do Handanovic, num lance do Dybala, e aí, então, no apagar das luzes, aconteceu-se aquela profecia, aconteceu aquilo que eu estava imaginando, um empate, eu até achei que podia ser um gol de falta e acabou sendo um pênalti que existiu, viu, torcedor interista? Vocês não olham quando existem polêmicas e verdadeiras ao lado de vocês, a favor de vocês. Vocês não pontuam isso, a imprensa não pontua isso. Mas o pênalti foi claríssimo, foi mais claro que a luz do sol, evidente, porque o Alexandro chega para dividir, o outro jogador da Inter, que me foge o nome, perde o tempo de bola da corrida e atinge o Alexandro. Não tem o que discutir, foi pênalti claríssimo, claríssimo, vou repetir, claríssimo. E no pênalti claríssimo, o Dybala, a nossa joia, com frieza, voltou e exultou com vontade. Ele que vai ficar com a gente até 2026. Então assim, até ficou aquela coisa dos acréscimos, poderia até virar. É isso, ragazzi, um empate com sabor de vitória e que deixou o torcedor da Inter com faccia de culo. Azar de vocês. Podem falar o que quiser, vamos falar, se é a favor da gente, quando deram um pênalti contra, falaram, imagina a favor, vamos falar, estamos acostumados a ouvir essas bobagens. Fato é que foi pênalti. Agora, eu não vejo quando acontece o contrário, principalmente favorecendo a Inter, alguém fala alguma coisa. E a gente não fica chorando não, hein? A gente é justo aqui. Pênalti claríssimo e resultado justíssimo. Não estou falando que a Juventus merecia vencer, foi justíssimo. A Juventus estava em cima, depois que entrou o Chiesa, de bala, o empate estava ali, na cara que ia acontecer. Vou abrir um parêntese falando disso, de polêmica. Alguns pseudo-jornalistas aqui do Brasil, não vou citar nomes para não dar ibope, mas tem ex-jogador de futebol, né? Tem ex-jogador de futebol que quer dar lição de moral. Tem ex-jogador de futebol que atuou no Calcio e quer falar besteira. Quer falar que vai ser polêmica, porque não sei o quê, porque no primeiro tempo o VAR tinha que chamar o Chiellini, isso e aquilo, né? Só que esses mesmos comentaristas que foram jogadores se esquecem que quando é do outro lado eles não falam. Eu não vejo falar, né? Ninguém fala, por exemplo, no pênalti que teve na final da Champions. Tirar barato da Champions é legal, mas o pênalti que o Pogba sofreu, eles não falavam na época, né? Só exaltavam o time do Barcelona, que era, per carità, um grande time. Mas esse cidadão que foi ex-jogador de futebol foi um jogador medíocre. Medíocre, sabe por quê? Porque ele só batia. Não vou citar nomes, ele batia, não foi para uma Copa do Mundo, nunca foi convocado para a Copa do Mundo, disputou outros torneios pela seleção, mas nunca fez seu nome na história do futebol mundial porque era medíocre. E a sorte sua, seu ex-jogador perneta, é que na tua época, já que você falou em VAR, não existiu VAR, senão você ia ser expulso jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo... ia ser todo jogo expulso, aqui automático, né? Não pode todo jogo, se está expulso não vai jogar o próximo, evidente. Mas você ia ser expulso direto se tivesse o VAR na tua época, então você tem que ficar zito, você é um perdente, né? Jornalistazinho fraco, aliás, ex-jogador fraco e jornalista você nem é, tá certo? Fechando esse parênteses,
é o seguinte, ragazzi, empate ponto de ouro, não muda nada na classificação, mas precisa recuperar o ânimo e não pode dormir tanto em campo. Agora temos o Sassuolo, jogo difícil, sempre foi difícil com a gente, tem o Verona, que não é um time bobo, é um time muito bom, e aí a Fiorentina, né, ali na terra do Michelangelo, a gente vê o que acontece, aliás, não sei se é em casa ou fora, mas depois eu vejo a tabela. É isso, ragazzi, dá para encostar na tabela. Tivesse vencido, se o Allegri tivesse colocado antes, talvez vencêssemos, talvez. E aí a gente, claro, se vencesse a Inter hoje, a gente podia chegar e falar assim, ó, cheguei, vamos disputar o Scudetto. Mas calma, tudo bem, não vamos olhar lá na frente, deixa o Napoli ali e vamos fazer o nosso pouco a pouco. Repito, a lição que dá para tirar do jogo de hoje é, primeiro, a gente pode fazer muito mais. A gente fazendo o mínimo, que a gente fez o mínimo hoje, conseguiu arrancar um empate e poderia ter vencido. Eles, com o time completo, pelo menos hoje, eu não vi nada disso. Prova disso é o Szczesny não suar a camisa. Ci vediamo ragazzi, tem jogo contra o Sassuolo, sempre força Juve fino alla fine, dá um like no vídeo e eu encerro o vídeo com a joia.